professora são fundamentais nesta tarefa. Por isso, devemos cuidar de quem cuida e valorizar quem acolhe e quem educa. Valorize o professor e a professora. Para compor a mesa de hoje, eu vou chamar o professor Elson Paiva, presidente do Sindicato. Professor Lindomar da Silva Araújo, doutor em mestre em arte cênica, diretor do Núcleo de Arte da Avenida dos Filhos. Já chegou. Professor Regis Eduardo Coelho Arguelles da Costa, professora de Jurisprudência e Educação do Brasil, do Departamento de Fundamentos Pedagógicos da Faculdade de Educação da UF e doutora em Educação. Afonso Celso, primeiro secretário de Ensino Público. E eu sou Maria Marta, primeira, segunda secretária do Ensino Público, e estarei aqui na direção da cerimônia do evento. Com a palavra, o nosso presidente Elson Paiva. Pessoal, boa noite a todas e todos, professoras, professores, funcionários administrativos, nossos funcionários sindicatos também estão aqui, atuando junto com essa nossa organização, a todos os convidados, né, nos setores de educação e outros não diretamente da educação, mas vinculados à educação, estão aqui presentes e que foram convidados para estar. É muito importante para todos nós, não só a presença de vocês, mas que esse ato que está sendo feito aqui hoje no lançamento da campanha, ele venha a ser um marco inicial, não para ser algo histórico, mas para ser algo prático, que é dialogar com a sociedade através da sua entidade de classe, que é o Sindicato Rio, Sindicato de Professoras, dos professores e professores do município do Rio de Janeiro e região, Itaguaí, Paracambi e Seropédica, dialogar com a sociedade a importância da valorização da educação e do profissional de educação. Por quê? Porque muito mais do que salário, muito mais do que o que se ganha pela hora aula, o que se ganha pelo período trabalhado, e a gente sabe muito bem que a maior parte da nossa categoria, seja no setor público, no setor privado, que é o nosso caso aqui, a maioria é composta de professores e professoras, na realidade professoras, mulheres, e que em sua maioria trabalham na educação infantil, no Fundamental 1, e que são justamente aquelas que recebem mal, são mais desvalorizadas nos seus locais de trabalho, são as mais assediadas, são as que mais desenvolvem o que a gente está vendo cada vez mais, um crescente muito ruim, que é o adoecimento mental das trabalhadoras e trabalhadores na área da educação. Temos esse problema em todas as áreas de trabalho, porque o Brasil não é ainda um país que tenha um tratamento muito bom para com os seus trabalhadores. Haja vista a reforma trabalhista que foi feita pelo governo golpista de Temer em 2017, que retirou os direitos dos trabalhadores, fazendo com que eles cada vez mais perdendo eles viessem a cada vez mais se sentirem humilhados, depreciados e com isso se sentirem mais pressionados pelos patrões, que é isso que eles querem, governos e patrões fazendo com que os trabalhadores sejam cada vez mais forçados e tenham a sua mão de obra de maneira usurpada. Por isso, a valorização, e aí é o nosso pedaço que dá para a gente fazer esse trabalho, que é a valorização do magistério, ela é muito importante. E ela se torna importante para que a sociedade entenda que esse profissional de educação que está nas escolas e que faz com que a sociedade se forme, porque todos têm que ter passado por uma aula
de um professor e de uma professora para poder ter uma construção completa enquanto cidadão. E a gente entende que essa educação ela é feita na escola, ela não é feita na casa das pessoas, como muitos querem, com homeschooling, que é um outro debate que a gente tem com a sociedade, onde eles querem o esvaziamento das instituições educacionais. Né? A direita, essa direita golpista que está aí, essa direita fascista, defende isso, e nós somos contra. Por isso, a valorização do profissional de educação. Esse profissional de educação, ele nos últimos anos, tem sido cada vez mais desvalorizado. E cada vez mais ele se sente, com isso, diminuído, e isso leva ele a ter o que nós temos hoje, como eu acabei de falar, a questão do adoecimento mental. Por isso, temos que fazer a campanha da valorização do magistério um processo importante de diálogo com a sociedade. Nós vamos ter também no dia 18 de maio, volta às 10 horas da manhã, vamos fechar o posto, né? Posto 2 de Copacabana, nós vamos fazer, para diferenciar dos golpistas, do local onde eles fazem em Copacabana, nós vamos fazer um grande ato, também levando a campanha de valorização do magistério, levando a nossa campanha salarial também do Citro Rio, está entendendo? Da educação básica, da educação superior, dos cursos de línguas e do Sistema S que nós representamos aqui, os profissionais de educação que representamos aqui. Então, nós vamos também levar para a sociedade, claro que a gente vai estar ali levando no primeiro momento para a Zona Sul, mas nós também vamos levar isso para a Zona Oeste, vamos levar para a Zona Norte, nós vamos levar a campanha de valorização do magistério para a sociedade, para que a sociedade entenda, através do nosso sindicato, que os profissionais de educação têm valor. E como é um slogan da nossa campanha, ele é feito de seres humanos, é feito de indivíduos. Ele não é feito por máquinas. Né? Ele tem nome, a educação tem nome, tem CPF e tem uma impressão digital, ou seja, tem uma identificação. Nós temos uma identificação e a nossa identificação na sociedade, ela está nos nossos alunos, ela está naqueles que nós ajudamos a formar, aos cidadãos que estão aí e que passaram, né, de maneira simples falando, passaram pela mão dos professores e que estão aí agora dentro da sociedade, sejam eles técnicos, sejam eles camelôs, sejam eles médicos, sejam eles motoristas, também tendo seu trabalho usurpado, né, dos Ubers da vida, mas todos passaram pela mão dos professores e todos sabem o valor do magistério. Alguns querem tirar esse valor, como eu estava falando, essa direita fascista, que quis dizer que os professores estão dentro das escolas para poder transformar todos os alunos ideologicamente em comunistas, como se isso fosse ruim. Como se isso fosse ruim. Quem dera todos os professores fizessem isso. E que nem todos conseguissem, mas pelo menos uma pequena parte. Com certeza teremos uma sociedade muito diferente que nós temos hoje. Por isso, nós estamos aqui para valorizar o magistério, valorizar a educação e valorizar os profissionais de educação. Por isso, esse debate nosso hoje aqui, com a nossa mesa, com o professor Regis, com o professor Lindomar, é muito importante para nós, para que possamos fazer um pequeno debate inicial com a nossa sociedade sobre a importância dos professores e das professoras para a nossa sociedade. E a importância que seu sindicato tem nessa luta. Lembrando a vocês, companheiras e companheiros que estão aqui presentes, que sem o sindicato não há luta. E só existe luta porque existe diferença de classes. E se não tivesse diferença de classes, não existiria essa luta. Todos nós estaríamos dentro de um mesmo patamar de igualdade, o que infelizmente nós não temos na nossa sociedade. E é só através da educação que essa desigualdade vai cada vez mais diminuir. Por isso, o nosso sindicato defende não só os direitos trabalhistas, porque isso é apenas uma parte que o nosso sindicato faz. Nós defendemos a educação, e defendemos a educação pública, gratuita, laica e referenciada.
porque isso é que vai fazer com que a nossa sociedade evolua, se construa cada vez mais e que tenha cada vez mais indivíduos conscientes para poder fazer aquilo que eles tanto temem, que é votar corretamente. Esse é o grande medo da direita fascista, ter eleitores que pensam, porque o que eles querem é, infelizmente, um gado, que realmente eles venham empurrar de um lado para o outro e conduzir, às vezes por questão ideológica, às vezes por uma questão ideológica religiosa, o que é pior ainda, e que faz com que a nossa sociedade comece a ter dualidades. Mas nós, professores, estamos ali para explicar aos nossos alunos o que é a democracia, coisa que eles não sabem ensinar. Ninguém na direita sabe ensinar o que é democracia. Aliás, a palavra democracia na boca deles não existe, só existe na nossa. Então, nós vamos continuar falando a palavra democracia e continuaremos ensinando o que é a democracia, porque isso é que é importante para a sociedade, e não fazer o que eles fizeram com a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro, tentando fazer com que um governo ilegítimo, um governo que perdeu a eleição, viesse a ir ao que eles chamam de trono, né? Porque eles querem o imperador, eles não querem o presidente, e com isso fazer um governo que eles pensam que seria o melhor. E ainda esbravejando sobre a questão da liberdade. Liberdade é o que nós temos agora. Liberdade é pelo que nós estamos lutando. E a educação é que liberta. Como disse o grande companheiro Paulo Freire, nos seus princípios de formação. Sem a educação, o indivíduo é preso. Ele está preso. Preso a quem? Preso ao patrão. Preso ao seu Senhor, preso àquele que vai oprimi-lo, preso àquele que vai e ele nem vai saber que tirou. Então nós precisamos cada vez mais dos professores e professoras para fazermos com que a nossa sociedade tenha cada vez mais democracia. Então essa campanha, pessoal, é muito mais do que uma campanha de valorizar o profissional de educação pelo profissional de educação, e sim uma campanha de valorização pela educação e pelo aquilo que ele representa para a sociedade, que é ajudar a cada vez mais formar cidadãos e que saibam, dentro do processo democrático, a viver melhor e viver em paz e em sociedade, que é o principal que a gente precisa. Viver em paz na nossa sociedade. Então, agradeço muito a presença de todos vocês, todas as companheiras e companheiros que estão aqui, todos os homens, mulheres, jovens, que também são homens e mulheres, e que estão aqui para que possamos cada vez mais divulgar esse tema e, com isso, chegarmos ao ouvido, talvez, né, quem sabe, num convencimento ao restante da sociedade que ainda tem os olhos vendados pela ignorância, porque somos nós que tiramos eles da ignorância, porque é ignorar, é não conhecer. Mas o pior ignorante é aquele que não quer conhecer. O pior cego é o que não quer enxergar. Mas nós estamos aqui para ajudar nesse processo. Tirar as vendas dos olhos daqueles que, infelizmente, estão sendo vendados e levados para a extrema-direita. Nós não vamos aceitar isso. Democracia para sempre. Obrigado, pessoal. Boa noite. Vamos lá. Passo agora para a minha companheira Marta novamente. Gostaríamos de apresentar uma pequena vinheta da campanha. Assistam agora uma das peças publicitárias da nossa campanha. Tá bom aí, Elson. Tá bom aí. Pode ficar aí, Elson. Não está atrapalhando. Você consegue imaginar uma sala de aula sem nós, professores e professores? Acredita que é possível ter uma educação sem o toque humano, sem a compreensão empática, sem o apoio e orientação de quem ensina mais do que apenas conteúdos acadêmicos? Mais do que regras gramaticais, trigonometria, ecossistemas, as histórias do nosso país e os fenômenos físicos
nós somos cidadãos que diariamente desempenhamos o papel fundamental de ensinar de forma pedagógica a importância de estudar, de se empoderar da ciência e da técnica, sempre com o objetivo de promover o bem-estar dos outros, de auxiliar que as novas gerações venham a cumprir seu papel fundamental na sociedade. Educação não se resume a livros ou a estrutura física da escola. Ela se manifesta na realidade da vida das pessoas, no empenho constante de seres de carne, osso e alma. Essa é a verdadeira essência da educação, um sistema moldado por vidas, histórias e desafios. Educação tem nome, CPF e impressão digital. Compartilhe essa ideia e vamos valorizar aqueles e aquelas que estão transformando o nosso futuro. Gostaríamos de saudar todas as pessoas que estão nos assistindo neste momento e anunciar algumas presenças. Vera Lígia Martins Gomes, diretora executiva do Sindicato das Entidades Mantenedoras do Estabelecimento de Ensino Superior do Estado do Rio de Janeiro. Professor José Carlos de Lima de Souza, conselheiro do Conselho Municipal do Rio de Janeiro e professor da UERJ. Gabriela Gomes Couto Moura, vice-presidente do Conselho Regional de Biologia. Viviane Nascimento, jornalista, TV dos Trabalhadores. Ao longo do evento, anunciaremos outras representações. Com a palavra, professor Lomar da Silva Araújo. Boa noite, gente. Eu quero dizer que estou muito feliz e grato por ser convidado para falar de arte, educação e valorização do professor. Aqui no Simpro é um lugar que eu já estive por luta também salarial, trabalhista, quando eu trabalhava no Bennett, na Universidade Bennett. E tem bastante tempo e retornar aqui é muito bom. E o lugar está lindo, ainda mais homenageando Paulo Freire, na época estava um pouco diferente. Então eu vou trabalhar em cima de um texto pequeno que eu fiz, para eu não me perder, porque artista se perde, né? Eu sou artista, é assim. Então eu abro aqui minha fala, dizendo que este momento é muito relevante, quando pretendemos abordar o ensino da arte pelo binômio arte e educação, que foi o convite que me feito, né? Que foi feito a mim. E trazer um diálogo de valorização dos professores e professores que atualmente se encontram numa realidade atacada por ideologias forjadas, que atualmente se encontram numa realidade atacada por ideologias forjadas, para deslegitimar a profissão docente e abrir novos campos de dominação. Vale lembrar que arte não é luxo e é uma necessidade humana, bastando olharmos ao nosso redor para entender a importância da arte em nossas vidas. Então, arte e educação, ao abordar o sentido da arte e educação, é necessário a gente trazer ao diálogo quem atua nesse campo, que é o arte educador ou o professor de arte, né? Então, primeiramente, faço um breve histórico do ensino da arte no contexto brasileiro. O ensino da arte, ele se oficializa exatamente no século XIX, com a criação da Academia Brasileira de Belas Artes, em 1816, e é ensinado o desenho por causa das artes gráficas, que naquele momento era importante, vinda da França, com a família real, e por causa da indústria que se desenvolvia no país. E esse ensino do desenho, ele prossegue da mesma forma até a década de 50 de 1950, e naquele momento já tinha surgido a Escolinha de Arte do Brasil, que dá um novo impulso à arte e à educação. A Escolinha de Arte do Brasil foi criada em 49 por Augusto Rodrigues,
que enfatizava a expressão como um dado subjetivo e individual de todas as atividades. Então, não tinha a função da arte de forma tecnicista, como uma atividade, e não como componente curricular obrigatório, mas compondo a matriz curricular daquele momento. Então, diante dessa necessidade, em 1973, começam a se abrir cursos de professores, as licenciaturas curtas, pela necessidade dos professores atuarem nas escolas. E em 1980, eu estou fazendo um breve histórico, então pulando os anos, em 1980, a ECA promove um encontro na USP de educadores, arte-educadores, onde Ana Ney Barbosa lidera, trazendo a abordagem triangular, que é uma abordagem da arte utilizada até hoje, uma abordagem que trabalha com a leitura da arte, a contextualização e a apreciação, que ela prefere falar, que é a crítica do aluno à arte, não a apreciação, que tem muito a questão do pessoal, então é mais crítico. Então ela trabalha a metodologia de forma a ler, contextualizar e fazer artístico. A partir desse momento, na década de 80, acontece uma retomada da organização dos artes educadores e passa a intensificar o potencial da área de conhecimento, e não mais como uma atividade que era da lei de 71. E aí a gente começa a ter a arte-educação como uma área de conhecimento e não como atividade dentro da escola. A pesquisadora Ana Ney Barbosa é considerada a maior representante desse movimento. Então isso é importante frisar, porque até hoje ela lidera os movimentos de arte-educação no Brasil e é uma pesquisadora muito conceituada. Então, se entende que a arte dentro da escola não pode ser apenas, a partir desse momento, que a arte seja lazer, passatempo ou diversão. E precisa ser um componente curricular de área de conhecimento com conteúdos próprios, que precisa ter intencionalidade, objetivo, metodologia e promover o pensamento crítico e a sensibilidade do estudante, para além do apenas fazer. E após a abertura política no país, a gente tem a nossa Constituição sendo organizada e publicada. E aí, em seguida, em 96, a gente tem a LDB de 9394, que segue a arte como componente curricular obrigatório, como disciplina obrigatória, que no parágrafo 2 do artigo 26 diz que o ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório nos diferentes níveis da educação. E aí eu coloco aqui que, no entanto, ela não esclarece que precisa estar em todos os anos e como deve ser oferecida, abrindo possibilidades de interpretações distorcidas e tendenciosas, que é o que acontece muito nas escolas. Determinado sistema de ensino ou escola privada coloca a arte no ano que quer, tira do ano que quer. No ensino médio tirou do primeiro e segundo ano, deixou só no segundo, depois modificou novamente. Então vai mexendo com a arte como deseja, porque a nossa lei de diretrizes e bases não é preciso que tem que ser em todos os anos, ou então não especifica, se não quer no ensino médio, está para a linguagem, a gente pode trabalhar as integrações, mas tudo que se está trabalhando ali está ligado a essas linguagens artísticas. Se você trabalha circo, o circo não é uma nova linguagem, o circo está ligado ao teatro. E assim por diante. As artes plásticas é uma atividade das artes visuais. Hoje, na prefeitura, eu sou professor de artes cênicas. As artes cênicas é um campo maior e o teatro está dentro das artes cênicas, o circo está dentro das artes cênicas. A gente não consegue tirar isso, mudar isso e trazer realmente as linguagens artísticas. As artes cênicas, eu sou professor de artes cênicas, mas as artes cênicas não é uma linguagem, é um campo da arte, é um campo de conhecimento que contém várias atividades e até linguagens artísticas, como o teatro. Assim, a educação musical
não é uma linguagem. A educação musical, como o nome já diz, é uma forma, é um procedimento, uma forma de educar para a música. E assim por diante. E depois desses documentos, a gente tem portarias, tem uma organização do ensino muito específicas, essas organizações. Mas a gente só tem uma nova legislação em 2018 com a BNCC, que vai regular. Mas como ele colocou, né, aquele governo de 2017 tem com tendências, e aí tem novas tendências ali que vai marcar um pouco a BNCC. E essa BNCC, ela coloca que vem as linguagens artísticas e acrescenta, chama as linguagens artísticas de unidade temática e cria uma nova linguagem temática, que é artes integradas. As artes integradas está aí desde a década de 80, eu mesmo fiz curso de artes integradas, e você integra todas as linguagens, as 4 linguagens, mas ela cria como se fosse uma nova unidade temática. Deixa de chamar de linguagens artísticas e passa a chamar de linguagem temática, de unidade temática, perdão. E ainda hoje a gente vê, em 5 minutos, vou tentar ser mais rápido, estou pulando aqui. Ainda hoje a gente vê utilizações de diferentes componentes curricular, arte, algumas pessoas tiveram aula de educação artística, tem pessoas que chamam a arte de artes no plural, e também unidade temática, como a gente viu, a BNCC. Então, é importante que o componente curricular arte, com letra maiúscula e no singular, a gente veja que ele tem um nome, não tem CPF, né? Mas tem uma identidade, exatamente. Tem uma identidade, precisa ser no singular e com letra maiúscula, porque é um componente que precisa disputar um campo de luta dentro da escola. A gente luta para ter um espaço o tempo inteiro. E aqui eu falo mais à frente sobre esse campo. Esse campo a gente luta porque o currículo na escola ele é demarcado pela intenção de índices, de uma série de coisas que a arte ela não existe para compor essas solicitações. Ela tem outras exigências, né? Por exemplo, a arte, ela está aqui, a gente precisa ficar atento que diariamente estamos sendo... a gente está em contato com a arte diariamente, né? A arte está, se a gente olhar em volta da gente, a nossa roupa, a cadeira foi feita com design, tudo que existe passou pela arte, existe uma estética, existe um desenho que foi feito. Então, a importância da arte dentro da escola, ela é primordial, precisa existir a arte dentro da escola. Deixa eu pular aqui, passar por 5 minutos me deixou um pouco tenso aqui. É uma posso. Ou para a valorização do professor. É importante ter em mente que o professor de arte é um intelectual da educação e da arte. A maioria dos professores de arte são artistas docentes, um termo muito utilizado entre os profissionais da área. O professor de arte é um agente transformador da realidade que conta com conhecimento da sua formação inicial e formação continuada na possibilidade de analisar continuamente a realidade e não permitir que sua prática cristalize. No processo de formação, temos 2 possibilidades: a formação em serviço, que acontece onde o professor atua, e a formação externa, aquela em que o próprio professor realiza a busca fora do local de trabalho. O processo formativo do professor de arte precisa ser contínuo, pois a formação inicial não dá conta das constantes mudanças do cotidiano escolar. São muitas as alterações no currículo, na matriz curricular, e tendem a favorecer disciplinas que produzem índices para avaliações externas, desestruturando o ensino da arte, tornando a imagem desse componente curricular menos relevante dentro da escola. Para o educador Paulo Freire, eu preciso falar disso aqui, ele tem a imagem dele e a fala dele ali. O desrespeito à educação, aos educandos,
aos educadores e às educadoras corrói e deteriora em nós, de um lado, a sensibilidade ou a abertura ao bem-querer da própria prática educativa, de outro, a alegria necessária ao que fazer docente. Em minha experiência como professor de arte e diretor de uma unidade escolar, percebo diferentes desafios em nossa função. Além das 3 razões e da desmotivação do magistério, outras são: é importante que o professor de arte disponha de uma sala própria para lecionar em sua linguagem artística, deve ser disponibilizado material próprio para a arte e de qualidade. Precisam acontecer formações continuadas direcionadas aos professores de arte. É importante que os professores de arte participem efetivamente da constituição do currículo e da matriz curricular. Cada escola precisa ser respeitada em sua singularidade, com suas práticas e propostas pedagógicas, com os professores sendo realmente escutados. Em relação à real promoção do horário de estudo e planejamento do professor, as instituições de ensino precisam respeitar a legislação vigente. Na rotina semanal dos professores, deve acontecer encontros docentes para diálogos entre eles, para a troca de saberes e fazeres, que vão além da pausa do cafezinho. Inclusive, os centros de estudos, com participação de toda a equipe pedagógica, precisam ser constantes, de modo que o currículo praticado possa ser flexibilizado e transformado. Vou terminar minha fala, vou para o fim, dizendo que hoje entendemos que a qualidade da educação passa sobretudo pela valorização do professor e da sua carreira. Contudo, é fundamental que secretários de educação, donos de instituições de ensino, diretores de escola, coordenadores pedagógicos, todos os demais que supervisionam ou demandam tarefas aos professores estejam atentos e sensíveis às necessidades desse profissional. Acima de tudo, reconhecendo os seus êxitos no trabalho. Por fim, entendo que um caminho para a valorização profissional da educação pode ser abrindo frentes de trabalho e de luta pela coletividade, em que possa construir redes de conhecimentos e de afetos. Nessa direção, acredito ser fundamental uma luta mais consistente pelos direitos trabalhistas, visando a conquista de condições de trabalho que ofereçam efetiva dignidade no exercício do magistério. Muito obrigado. Obrigada, professor. Agora vamos ouvir o professor Regis Eduardo Coelho Parquete. Boa noite a todas, todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite da direção do SINCO, dizer que é uma satisfação estar aqui. A gente é um sindicato que tem história, um sindicato muito importante para a classe trabalhadora, e que está começando um debate que eu acho que é fundamental, que são as condições de trabalho, a valorização docente e essa questão da saúde, principalmente da saúde mental. Minha fala hoje aqui no sentido de dar um panorama do que a literatura vem falando sobre condições de trabalho docente nos 30 anos e apresentar os dados preliminares da pesquisa que a gente está desenvolvendo no âmbito do IEP, que é coordenado por mim e pelo professor Rodrigo Lamosa da Rural, sobre condições de trabalho e saúde de professores e professoras do Estado do Rio de Janeiro. A gente traz aqui alguns dados preliminares, Na verdade, a gente já está aí com um total de 1.100 respostas, uma pesquisa bastante representativa, de professores do Estado, rede pública e rede privada, e é a primeira vez que a gente está apresentando esses dados aqui. Então, a ideia é colocar algumas questões aqui para a baila em relação às condições de trabalho docente e à saúde e à valorização desse profissional, que acho que é um tema importante aí para a campanha que o sindicato está realizando. Então, sem mais delongas, só contextualizar, eu sou professor de História, então tem que contextualizar o que está acontecendo. A gente tem aí, vivido nos últimos 40 anos, uma ampliação do consenso neoliberal que coloca o mercado como baliza ético-moral das relações sociais, e de funcionamento institucional. E aí você tem um foco muito grande na competição e na cultura de performance. A ideia
formar o aluno para um mercado cada vez mais competitivo, né? É uma abordagem bastante individualista, e o professor também deve assumir esse papel, né? Isso tendo por pano de fundo uma crise do mundo do trabalho, uma nova morfologia do trabalho, né? Que o Ricardo Antunes fala em várias publicações, uso intensivo de tecnologia, diminuição de postos de trabalho, intensificação, perda de direitos e de capacidade de organização da classe trabalhadora, né? A crise dos sindicatos e a plataformização do trabalho, né? E esse trabalhador ele vem sendo demandado certas competências, né? As ditas competências socioemocionais. Flexível, resiliente, inovador, empreendedor, competitivo, né? Entre outros. Nas políticas educacionais, a gente percebe o adensamento das organizações empresariais e uma implementação da imagem educacional de acordo com seus interesses, né? Por exemplo, agora o programa Pé de Meia, é um programa que tenta atrair alunos para licenciatura, oferecendo uma bolsa, é uma demanda de todos pela educação, né? Que centraliza diversas organizações e defende um modelo utilitário de educação, reduzindo o campo da formação humana às necessidades do mercado de trabalho, né? E a educação não é só para isso, né? O Elton falou isso aqui, não é só para formar o mercado de trabalho, é só uma visão muito reducionista, né? E essas políticas refletem em grande medida as demandas do setor empresarial, né? Foco na competitividade a partir da avaliação centralizada, premiação por metas, cultura de performance e a disseminação das competências socioemocionais, né? Eu estou meio rápido nesse início, eu quero chegar logo nos dados e estourar o tempo, tá? Então, isso é coisa de professor. Eu tenho um tempo, tenho que cumprir esse tempo. Então, assim, os objetivos da educação, né? Os objetivos institucionais, eles cada vez mais remetem à empresa, né? Você associar os objetivos educacionais aos objetivos empresariais, né? E uma disseminação, portanto, de uma ideologia de mercado na gestão, no currículo e na avaliação educacional, condensada numa categoria chamada formação integral do sujeito, né? Isso tem levado a uma ampliação do controle técnico burocrático e reacionário sobre as práticas educativas, né? O professor está cada vez mais vigiado em diversas dimensões do seu trabalho, né? Não só do fazer cotidiano, né? Tem que preencher plataformas, né? Tem que preencher uma série de campos no celular, ele trabalha muito fora da escola, e também o licenciamento ideológico, né? Em relação ao trabalho docente especificamente, né, a gente não pode esquecer que o trabalho docente está inserido, né, num certo contexto sócio-histórico. Então a gente acompanha, né, e procura aí, de alguma forma, né, se adequar a essa realidade, né? E há cada vez mais uma disputa, né, do modo de pensar, do modo de fazer e de agir da classe trabalhadora, né, principalmente dos futuros membros da classe trabalhadora, né? E, portanto, há uma demanda em controlar o trabalho docente, em tentar definir o que o professor fala dentro de sala de aula, né? Como ele fala e que conteúdo ele trabalha, né? O Contreiras, isso veio falando, né? Uma literatura que eu indico, aparece também no curta, o Simpro, né? Os professores passam por um processo de contínuo, de desqualificação e requalificação, né? Eles são desqualificados porque precisam sempre se atualizar, são chamados de desatualizados, né? Não acompanham os avanços tecnológicos, né? Eles precisam sempre se requalificar, né? E a consequência disso é cada vez mais uma subsunção da prática docente a uma orientação técnico-burocrática ou burocrático-racional que retira dos docentes a sua autonomia, né? E essa perda de autonomia, essa alienação ao trabalho, né, tem levado nesse aumento de responsabilidades, que alguns autores chamam de nova divisão técnica do trabalho na escola, tem contribuído para o aumento de sensação de mal-estar na categoria, né? Além disso, isso é um pesquisador espanhol chamado Esteve, que a gente trabalha com essa categoria, mal-estar docente na pesquisa. E... Um minuto não.
Quebra. E, assim, o trabalho docente era cada vez mais submetido à concorrência, né? Antes a concorrência, se dizia muito na literatura dos anos 80 e 90 que a concorrência do professor era a televisão e o videocassete, né? Porque agora você tinha outros espaços de disseminação do conhecimento onde o seu saber era questionado muitas vezes. Agora você imagina que o aluno leva a televisão para dentro da sala de aula, cada um tem uma. Agora não pode mais, né, com essa lei, mas né, cada um tem uma na sua mão enfim, cada vez mais desvalorizando o trabalho docente ou questionando a posição de saber do professor, né? Associado ao achatamento de salário e aumento de número de horas trabalhadas, né? Isso tem ampliado o processo de adoecimento mental, né? Esse aumento de exigências, da complexidade que envolve a profissão docente, e acumulam-se vários casos, né, que a literatura chama de presentismo. Presentismo é um professor que vai e faz o que manda, não importa o que vão mandar, ele já desistiu de lutar contra, né, ele está completamente, ele precisa sobreviver, ele dá 40 tempos, ele dá 50 tempos, ele sai de uma escola para outra, então ele vai lá, sobrevive, dá a sua aula e não pensa no processo de ensino-aprendizagem. A desilusão profissional, o absenteísmo, o adoecimento e o abandono da profissão. E nesse processo todo, né, há um elemento muito grave, né, que a gente considera, eu falei de alienação, né, que é separar o pensar do fazer. Né? A concepção e a execução dentro do trabalho docente está cada vez mais separada. Né? Ou seja, você, professor de sala de aula, só executa, né, o que alguém já pensou por você. Né? E esses professores percebem isso, né? Essa degradação da profissão, num contexto geral de perda de direitos que alguns determinam, né, ou categorizam como proletarização da profissão docente. Né? O professor quer aquela profissão que imaginamos. Eu penso na minha aula, eu organizo a sequência pedagógica, eu organizo os conteúdos, eu organizo a minha avaliação. Isso está sendo tirado desse profissional. Né? Você vai lá e só executa. Você tem que executar no prazo. Se perder o prazo, você vai ser chamado. Tem uma sequência que alguém pensou por você. Né? E esse sofrimento subjetivo é associado ao sofrimento material. As pesquisas demonstram, né, a pauperização docente. Né? Então, você intensifica o trabalho, você demanda mais trabalho e você retira direitos, retira o salário. Né? E isso é associado também a esses mecanismos que eu chamei a atenção de controle do trabalho docente, que potencializam um trabalho que é repetitivo e alienado. Bom, as consequências para isso, desse fenômeno, são graves para a saúde do docente. Né? Várias pesquisas, eu só vou citar aqui para não falar um pouco dos dados da pesquisa que a gente está fazendo agora. Tem o CODO em 99, a própria Dalila Oliveira, do FMG, que já vem denunciando essa relação de condições de trabalho docente e sofrimento, problemas de saúde, sofrimento mental, etc, etc. Bom, agora, eu vou falar um pouco dos dados, que a gente está tentando no LIEB, que organiza aí essa pesquisa, conta com vários pesquisadores da UF, da Rural, da UERJ, da UFRJ. A gente está tentando entender, num questionário aí, como primeira fase da pesquisa, com 60 questões, essas relações entre condições de trabalho e saúde docente, especialmente saúde mental. E aí eu trago alguns dados preliminares da pesquisa. Beleza. Primeira questão que a gente queria chamar a atenção é o envelhecimento da categoria. Isso já vem sendo evidenciado em outras pesquisas e a gente encontrou aqui em torno de 65% da categoria com mais de 40 anos. Você tem uma categoria bastante envelhecida. Isso tem várias explicações. A primeira delas é muito óbvia, que é a mudança da Previdência. A reforma da Previdência, o professor trabalha mais tempo. Tem a ver também com a precarização
da Previdência, né? O cara fala assim, não vou me aposentar, porque se eu aposentar, minha qualidade de vida decai muito, então ele fica mais tempo no trabalho. Pra vocês terem uma ideia, em torno de 30% de professores que responderam à pesquisa com mais de 50 anos e 7% com mais de 60 anos em sala de aula. Tá? Associado a isso é uma categoria que tem muito tempo de magistério. Né? A gente tem aqui em torno de 50% com mais de 10 anos de profissão, né? A gente pode chamar. Então a gente combina isso, uma categoria que está envelhecendo, com muita experiência e sendo submetida a uma condição de trabalho cada vez mais precária. Né? Isso aí já aponta para um problema de saúde, possibilidades, né, de problema de saúde. E esse professor que está envelhecido, né, que já tem muitos anos de sala de aula, ele tem uma carga de trabalho absurda. Né? Está falando de professores do estado do Rio de Janeiro. Tá? A gente tem mais ou menos 30% dos professores, né, 29,3%, que responderam que trabalham mais de 40 horas semanais. Mais de 40 horas semanais. Então, quase 30% da categoria afirma na pesquisa que trabalha mais de 40 horas semanais. 8,3% fala que trabalha mais de 50 horas semanais. 50 horas. Então, esse professor está envelhecido, tem um tempo de profissão e tem que trabalhar muito. E aí, uma pergunta: se você realiza outra atividade remunerada, 30% falaram que sim, para além do magistério. Né? Então, é claro que a gente precisa cruzar melhor esses dados, como eu falei, são preliminares, né? Quem pode ser o hospital mais abaixo, né, trabalham menos, estão fazendo. Mas nesse investimento aí que existe, né, ideológico do empreendedorismo, de você empreender, a gente acredita que tem muitos professores que combinam 40 horas de sala de aula com uma outra atividade remunerada. Esse professor também ele vem se qualificando muito. Né? Os dados assim são impressionantes. Mais de 70% da categoria tem algum tipo de formação para além da graduação. 47% tem especialização, 21,9%, 22% tem mestrado mais do que graduação. Graduação tem 21,5%, mestrado superou. E doutorado 6,5%. Então é uma categoria que está se qualificando, né? Dentro do que eu falei, qualificação e desvalorização, né? Porque a faixa de remuneração que aparece não corresponde, né? A gente tem aí cerca de metade da categoria que está ganhando entre 3 mil e 6 mil reais, né? Você imagina, a pessoa tem mestrado, especialização, são doutores, né? Estão ganhando quase igual uma bolsa de doutorado, se eu não me engano está em 2.800 agora. E aí a questão do mal-estar, né? Para encerrar. Esse professor que está envelhecido, que ralou para conciliar trabalho e estudo e se especializar e fazer um mestrado, né, que já tem mais de 10 anos de profissão, a pergunta é: se sente adoecido pelo trabalho? 60,5% disseram que sim. Eu me sinto adoecido pelo trabalho. Né? E a outra questão: deseja trocar de profissão? Né? As possibilidades de resposta eram sim, não ou talvez. Sim, talvez, mais de 50%. A gente está considerando que o talvez pensou em algum momento, né? Ele não tem certeza, mas ele está pensando. 26,3% marcaram assim, sim, né? E 47% marcaram que não. Então, tem mais gente pensando em largar a profissão, né, do que está convicto em se manter na profissão. E aí, como considerações finais, né, em relação a esses dados, depois a gente vai ter o debate, né? Essa hegemonia neoliberal, ela tem promovido a degradação das condições de vida da classe trabalhadora, como todos os professores, né, como membros da classe trabalhadora, têm sofrido processos de pauperização, intensificação e insegurança do trabalho. Né? O ensino público e privado do Estado do Rio de Janeiro ele vem sendo pauta do desenvolvimento dessas contrarreformas, entre as quais destacamos o aumento do controle sobre o trabalho docente e a plataformização. As condições de trabalho docente são, à sua maneira, afetadas pelos avanços dessas contrarreformas educacionais e é uma percepção consolidada que a categoria atravessa há muitos anos processos de sofrimento subjetivo e material. Nós destacamos fenômenos tais como o envelhecimento,
e a combinação entre qualificação, alienação e baixos salários, né, ao longo prazo, como possíveis produtores de mal-estar docente. E ainda que ocorram diferentes respostas para a situação de sofrimento, as questões de saúde mental emergem como um problema grave. Né? Na pesquisa eu não tive oportunidade de falar, só mais um minuto, né? Professores reclamam basicamente de fadiga, cansaço, ansiedade, estresse. E identificam que não são valorizados no seu trabalho, estão sobrecarregados de tarefas, né? E a terceira, agora eu vou esquecer, mas enfim, há muita reclamação sobre as condições de trabalho e como essas condições adoecem, né? Têm provocado adoecimento, né? As questões de saúde mental, portanto, emergem como um problema grave e exigem a mobilização de movimentos sociais em torno de políticas de prevenção e cuidado para o docente. Era isso. Obrigado. Pessoal, então, a gente vai abrir aí para um debate. Antes eu queria fazer aqui alguns comentários. Primeiro, assim, quando a gente pensou aqui em trazer arte e educação, né, como um dos subtemas dessa questão da valorização do magistério, tinha como objetivo exatamente a gente reforçar a questão da campanha, como a educação ela tem nome, identidade, CPF e impressão digital. Porque não há nenhuma disciplina que se proponha mais e que faça melhor essa questão que a gente diz que o professor é substituído do que o professor das artes. Um pequeno exemplo, uma escola aqui no Rio de Janeiro, em que somente a professora de teatro descobriu que uma aluna tinha tentado suicídio. E todos os professores no conselho de classe achavam, essa aluna é isso, essa aluna é aquilo, ela não quer nada, não faz nada. E quem descobriu que a aluna tinha tentado suicídio foi através da aula de teatro com a professora de arte. A partir daí a escola pôde fazer uma interferência. Então, quando a gente fala da valorização do magistério, é para isso, para que não aconteça tudo isso aí que Regis está falando, que é o grande problema que a gente está vivendo, que é essa questão do apagão de professores. Ao mesmo tempo que eu fico feliz da gente estar fazendo isso enquanto sindicato, é uma tristeza muito grande a gente ter que fazer isso. O que a gente teve aqui há 2, 3 semanas com a exibição do documentário Quem Cuida de Mim, que é um documentário que a gente realizou com o cineasta Cristiano Requirão, e que vai aqui da entrevista, o Regis, o Valdete, que eu estou vendo aí, um abraço ao Valdete, o Bruno, que está aqui, a Deise, que a Deise estava por aí, a Davi. Então, quando a gente faz essa situação da gente ficar dizendo para a sociedade que o professor é importante, é porque a gente já está vendo o que está acontecendo. E essas exigências fora do trabalho, fora da sala de aula, e que para a mulher ainda é pior, né, para a grande maioria das mulheres, que inclusive ainda tem, além do trabalho fora da sala não remunerado, o trabalho da escola, ainda tem o trabalho em casa. E aliás, eu faço até já um pedido de desculpas aqui, dizer para as mulheres presentes que a mesa só tem homem assim, não foi porque a gente não convidou, não. Porque as duas professoras, a Flávia Araújo e a Liliane Mundim, né, que foi inclusive quem indicou o professor Lindomar Araújo, não vieram as duas por problemas com domésticos. Então é sintomático que a gente pode falar de condições e a gente não tem a mulher porque estão numa terceira jornada, digamos assim. E aí, eu queria, para terminar aqui, passar para quem quiser se inscrever, né? Aí comigo, com o Elson, com a Marta, ali a gente fica visualizando, falar de algumas questões que para a gente aqui do sindicatos profissionais da iniciativa privada, elas são fundamentais e que são uma das causadoras desse apagão. Eu me lembro que quando conversei com o Regis sobre essa questão da pesquisa, no primeiro momento seria só para a escola pública, né, Regis? Porque a ideia que se tinha é que a escola pública é que adoece. Não, a escola particular é porque não tem dados, moçada. Porque o cara na escola particular ele não vai colocar um atestado de que ele esteja afastado pela psiquiatria, porque senão ele é defenestrado do seu local de trabalho. Essa questão do talvez aí é porque às vezes o cara já está, né, Brunão?
passou dos 40, pô, já trabalhei 20, pô, o que eu faço? Essa é uma discussão que talvez está ali por conta disso, porque os jovens que estão entrando na profissão, em sua grande maioria, não querem ficar mais. E aí, voltando, a gente tem 3 questões aqui para a gente, né? Essa questão do desprestígio da profissão, dessa figura do mestre, e aí a gente tem que fazer uma denúncia muito séria sobre uma plataforma chamada Brasil Paralelo, que faz um desserviço para a educação e está sendo disseminada em várias escolas país afora. E aí a gente fala aqui que a escola privada, ela nada de braçada. Isso é uma expressão que o decano aqui do sindicato, o professor Antônio Rodrigues, sempre fala. Porque ela não precisa, como disse o Elson, do piso salarial nacional, ela é desobrigada a fazer esse piso salarial nacional, porque isso só vale para a escola pública. Ela é desobrigada, já me ensinou o meu querido Valdeir, da gestão democrática, e aí entra no que Lindomar falou, quando ele diz assim que é preciso ouvir todas as áreas de conhecimento, como se não tem gestão democrática? Quem diz isso é o financeiro. E no filme a gente teve uma professora jovem, menos de 30 anos, que disse que ela pediu a licença sem vencimento para estudar, para terminar o doutorado, e a escola demitiu. Quer dizer, o coordenador autorizou, mas o gestor financeiro não autorizou. Então são essas questões que a gente diz, gestão democrática tem que ser também colocada para a escola privada. Né? E agradeço já ao querido Valdec, citando ele mais uma vez, que fez essa fala lá na audiência pública na Câmara Federal. E por fim, essa que para mim é a principal questão. Quer dizer, não, mas é assim, que é a questão do descumprimento da lei do 1/3. O 1/3 de planejamento, quer dizer, aquele tempo de interação com os alunos, que tem que ser no máximo 2/3 do seu tempo, esse tempo não é válido para a escola privada. E aí acontece aquilo que o Regis falou, né? O trabalho fora da sala de aula, cada vez aumentando mais, e é o tal do tempo de trabalho não remunerado que o sindicato patronal ficou, né, que estava comigo, Bruno, né, Bruno? Ficou horrorizado quando eu falei, tempo de trabalho não remunerado é trabalho escravo. E aí, como a gente está fazendo toda essa guerra e essa luta contra a escala 6/1, no caso do professor e professora, é a escala 7/0. A gente trabalha cada vez mais o tempo todo. Então, eu já agradeci aqui tanto o Lindomar quanto o Regis, e abri aí para quem eu vi já, né? O Valdec, Valdec, Antônio e Paulo, né? Tá? Vamos lá? Valdec, Antônio. Zé Carlos. E quem mais? Valdec, Antônio, Zé Carlos. Não, isso é... Então vamos lá, pode vir. Wander. Três minutos de aviso. Faltando muito, tá bom? Pô, só 3 minutos, Wander. Que é isso, mano? Só 3 minutos. Olha, pessoal, boa noite. Eu quero ser objetivo. Hoje a noite está bem agitada aqui no centro do Rio. Estou vindo aqui na posse da nova diretoria do CENTE, do Sindicato dos Engenheiros, já tem um cheiro importante para nós na luta por soberania e por democracia. E agora estou indo, evidentemente, para o aniversário da Dama Negra da Política do Rio de Janeiro, nossa querida Bené. Mas não podia deixar de passar por aqui, por várias razões. Eu quero saudar o Elson, saudar o Afonso, em nome dos dois, saudar toda a direção do Simpro Rio, saudar o nosso querido decano, minha reverência, nosso querido Antônio. O Simpro tem sido cada vez mais uma trincheira indispensável na defesa da tese da valorização dos profissionais da educação, na luta contra os processos de perseguição, os processos de violência, os processos de constrangimento que se abatem sobre o magistério no Rio de Janeiro. Então, como professor, como cidadão, como ativista, eu quero agradecer a luta do Simpro em torno dessa pauta. O Afonso mencionou esse documentário espetacular, estava aqui prestigiando, participo do documentário, inclusive. Então, quero fazer primeiro esse registro. Segundo, cumprimentar o Lindomar e o meu colega Regis. O Regis é um orgulho da Universidade Federal Fluminense, um orgulho da Faculdade de Educação, e eu queria fazer essa saudação inicial. Em segundo lugar, pessoal, o Afonso já adiantou e me parece muito importante mencionar. É cada vez mais central, sobretudo nesse contexto em que o Brasil caminha, né,
aos tropeções, mas caminha no processo de construção de um novo plano nacional de educação, né? Finalmente o Paquiderme se movimentou, a Câmara autorizou a criação da comissão especial, os partidos estão montando a comissão, são 33 membros, enfim, então parece que vai andar. E simultaneamente, no Senado, é preciso valorizar o esforço memorável da nossa companheira senadora Tereza Leitão, que tem feito na Comissão de Educação do Senado que ela preside, uma sucessão de audiências públicas, das quais eu participei, foi na Câmara, foi no Senado, sobre o Plano Nacional de Educação. E para isso, eu fiz questão de mencionar, em função até do diálogo com o Cinco, 2 pontos muito importantes. Não é possível mais admitir que certas pautas relacionadas à valorização do magistério sejam colocadas apenas para a educação pública. E mesmo assim não acontece. Mesmo assim não acontece, porque a 11.738, querida companheira deputada Dani Monteiro, a 11.700, Dani Balbi, desculpe, a 11.738, que é a lei que o Lula sancionou, para garantir 1/3 de atividade de planejamento, estudo, sem contato direto com os estudantes. A lei do piso salarial nacional do magistério, 17 anos depois, ainda não é praticada em muitos lugares, inclusive nesse estado peculiar, sui generis, que é o Estado do Rio de Janeiro, onde a Constituição não tem valor. Né? Não tem valor e nada acontece com quem é de sul. Segundo lugar, segunda coisa importante, gestão democrática da educação. Mas quem foi que disse que a gestão democrática da educação não se aplica à escola particular? Porque os diretores das escolas, quem escolhe é o dono. Mas quem foi que disse que gestão democrática da educação se resume ao processo de escolha do diretor? Tem que fortalecer os processos participativos. O protagonismo dos profissionais da educação na construção do projeto pedagógico, na construção do funcionamento cotidiano da escola. Então, são teses muito importantes. E para completar, aqui no Rio de Janeiro, conectado a esse processo severo de adoecimento do magistério, particularmente no campo da saúde mental, o Rio de Janeiro tem liderado no Brasil, Regis, o ranking de Secretaria de Educação que mais abre processos investigativos contra professores. Na corregedoria da Secretaria de Educação estão policiais militares, dentro da SEDUC, fazendo a corregedoria do trabalho docente. Isso é inaceitável, inaceitável. Então, esse trabalho do Cinco, essas pautas, esses eventos, essas agendas são fundamentais para que a gente dê visibilidade a essas lutas e avance, né, trincheira por trincheira, porque essa é uma guerra de trincheira, sobretudo agora, no contexto do Plano Nacional de Educação, tentar valorizar essas pautas e conseguir inscrevê-las na futura lei do plano. Portanto, parabéns ao Cinco, parabéns à luta do magistério, coloco à disposição, em nome do Fórum Estadual de Educação do Rio de Janeiro, da nossa querida Universidade Federal Fluminense. Antônio. E tem aquela questão da Valdestu, o deputado aí que propôs a câmara corporal para professor. Até isso a gente está tendo que disputar essas figuras. Vai, Antônio. Eu queria fazer pergunta à mesa, tá? Não, mas antes, eu não resisto de discutir o envelhecimento, né? Eu queria, como ele tratasse um pouco disso, a gente fica mais, né? Imagine, eu fui professor de muitas escolas aí, privadas, principalmente públicas. Eu sou de 30 anos de 32º, trabalhei no Colégio Naval, né? Em Angra do Reis. Então, como é que se discute envelhecimento hoje da categoria? Eu digo, caramba, se fosse hoje, eu estaria incompetente, né? Pegar uma escola dessa, eu tivesse que fazer tarefas, outras, além de dar livre expressão do meu conhecimento. Né? Eu sou da geografia, tá bem? Então, assim. Mas eu queria também uma outra para o companheiro de arte. Na década de... Eu queria um desenvolvimento mais seu em cima disso. Na década de 80, a gente... Não é falar da gente, mas eu fui direção de um Instituto de Educação de Nova Iguaçu, o Radial Pestana. Tá? E lá a gente passou a discutir educação, desenvolvimento da arte como livre expressão criadora. Da livre expressão criadora. Criou-se, a partir dali, um grupo de teatro, o TEI, Teatro Estudante Iguaçuano. E a partir do TEI, discutiu-se, naquele texto, um convênio, um acordo com a Maria Clara Machado. A gente levou lá para Nova Iguaçu, para o Fantasminha, assim, para o menino, para 4 mil quase crianças de Nova Iguaçu, discutiu o Fantasminha. Eu acho que
com isso e mais coisa. E nós acabamos discutindo, tinha uma Arcádia Iguaçuana de Letras, em todo município tem, né? Não tem? Arcádia Iguaçu, Arcádia de Letras, é uma coisa tradicional. E tinha uma Arcádia Iguaçuana de Letras. Caramba, junto à prefeitura, a gente, vamos acabar com a Arcádia, porque não tinha mais nenhum Arcádia, né? E a gente criou lá o Teatro Arcádia. E aí, o grupo está na rua, esse grupo está na rua. Lembra que eu falou, está na rua de quem? Né? Do Emir Haddad. Do Emir Haddad. Amir Haddad, exatamente, foi o Amir. Então, o grupo está na rua, a gente acabou desenvolvendo a questão do teatro e eu queria, só para abrir para você aí, e a gente acabamos fazendo em Nova Iguaçu, através do grupo de teatro, discutindo Folia de Reis. Folia de Reis era o que era o dominante da população que migrou do interior do Brasil e foi para Nova Iguaçu, a curtir da laranja, o final da laranja. E ali levantamos 30 ou 40 grupos de Folia de Reis. Aí a escola passou, levamos para a escola de Folia de Reis e a gente passou a discutir formação artística em cima da folia. Eu queria que você tratasse disso, porque a gente acabou num processo de um debate público sobre folia de reis, mas no fundo, a gente discutiu o latifúndio, a grande questão da propriedade da terra, que o palhaço, que era o sagrado e o profano, discutiu o sagrado e o profano para a criança do subúrbio, através da arte. Tá bom? Assim. Tem 20 pessoas inscritas ainda, mas devido à agenda da deputada estadual do Rio de Janeiro, Dani Balbo, eu vou abrir uma sessão aqui para ela falar uma relação de 3 minutos. Olá, boa tarde. Aliás, boa tarde, boa noite. Queria primeiro parabenizar a mesa, saudar as contribuições e a iniciativa de uma campanha tão importante e fundamental, cujo desenho é muito peculiar. Obviamente que a gente tem falado da necessidade de organização dos profissionais de educação e de atenção para a atividade docente nas suas diversas formas, manifestações e diversos aspectos, mas uma campanha como essa foge um pouco daquilo que a gente tem visto, que são as nossas necessidades de sempre estar atrás das demandas docentes, porque o ataque sistemático à educação, ele é constante. Então, foge um pouco da nossa pauta corporativa, da dita pauta corporativa, que é tocada quase sempre pelo sindicato, e eu fico muito feliz. Não deixa de ser uma pauta que, de alguma maneira, é corporativa, porque atende os interesses mais gerais, mas também é uma pauta formulativa e que faz parte, inclusive, da função dos sindicatos, que é elaborar e intervir. Então, eu fico muito feliz. Me apresentando, eu sou Dani Balbo, eu sou professora em atividades do bacharelado em Cinema e Audiovisual da Escola Superior de Propaganda e Marketing, sou professora licenciada da Secretaria Estadual de Educação, professora pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e estou deputada estadual. Eu chego ainda hoje lá na FM, sexta-feira, na verdade, também passada da aula, sexta-feira subia a ladeira feliz e saltitante, meus amigos desciam com aquela cara de já não aguento mais, o último suspiro, e eles diziam, mas como você chega assim? Eu falava, gente, pior que sala de aula, só alérgico com essa conjuntura. Então, assim, chegar aqui para mim é uma felicidade. As brincadeiras à parte, de tudo que eu ouvi aqui, algumas convicções acho que precisam ser reafirmadas. A gente tem dito muito do processo aprofundado de precarização da atividade docente e do seu impacto direto na qualidade da educação que a gente oferece, especialmente para a classe trabalhadora, para os nossos alunos. E a gente tem aprofundado pouco em relação às causas desse processo que a gente tem visto que tem nos adoecido diretamente e impactado a qualidade do nosso trabalho. E acho que a principal causa, pelo menos aquela que precisa ser negritada, é o processo de captura da forma de organização da produção pela financiarização exacerbada. Ela tem se materializado no ataque sistemático do capital contra o trabalho. E os profissionais de educação
educação fomos todas trabalhadoras e trabalhadores. E, especialmente quando a gente fala do trabalho docente, nas redes privadas de ensino, o que a gente tem visto é a conversão de unidades de ensino, algumas inclusive tradicionais, aqui do Estado do Rio de Janeiro, mas não há particularidade do Estado do Rio de Janeiro, em conglomerados, têm sido capturados por conglomerados que são geridos por fundos de investimento, cuja racionalização da produtividade é a lógica imposta para as trabalhadoras e os trabalhadores do setor. Então, nós sabemos como é que isso tem nos adoecido, como é que isso tem precarizado a atividade, como isso tem manifestado, inclusive, uma gestão mais rigorosa e menos democrática, com a justificativa presença da entrega de uma educação que vale cada vez mais para as famílias, inclusive famílias trabalhadoras, ordenada pela lógica da racionalização produtiva. Então, existe uma contradição entre a forma do capital hoje, a materialização dela nos processos de oferta, construção da educação e oferta da educação, no trabalho docente efetivado, que é indissociável, e o capital internacional e a orquestração do capital internacional. É bom que a gente diga isso. Agora, eu acho que a partir disso a gente precisa ter alguns consensos. Tudo que foi colocado aqui. O primeiro deles é o seguinte: para que nós, enquanto categoria, eu vou concluir, vou tentar ser sucinta. Nós, enquanto categoria, somos uma força ativa e dinâmica de trabalhadoras e trabalhadores e precisamos dar resposta a esse processo, partindo da nossa realidade. E nós temos acumulado, por exemplo, a dificuldade que é construir processos educacionais saudáveis para os nossos alunos e para nós, com uma carga horária extenuante, com uma carga horária que, inclusive, não respeita acúmulos que são, há muito, acúmulos nossos. Então, eu proponho aqui que a gente, nesse bojo, faça uma campanha forte de 1/3 de planejamento no ensino privado. Na prática, inclusive, o que melhor seria para nós, a gente sabe disso, é que metade da carga horária fosse cumprida em sala de aula e a outra metade fosse para a gente pesquisar e planejar. Então, essas são as contribuições que eu acho que a gente pode dar aqui num espaço de aprofundamento, de debate e elaboração sobre a qualidade da educação e do trabalho docente. No mais, uma luta contra a racionalidade produtiva no âmbito das unidades de ensino, porque a manifestação da racionalidade produtiva justifica todas as práticas que a gente tem comentado como se elas fossem práticas muito particulares e deslocadas de um universo mais geral. Assédio, aumento, inclusive, da carga horária sem a remuneração já prevista na legislação trabalhista. Então, a gente precisa ter alguma força de enfrentamento da possibilidade de venda de unidades escolares como se elas fossem qualquer coisa, como se ali se produzisse qualquer coisa, desconsiderando a especificidade da atividade educacional. Eu coloco o meu mandato, obviamente, sempre à disposição para que a gente, a partir desses processos de reflexão, possa encaminhar proposições, não só legislativas e institucionais, mas no campo da resistência militante. Obrigada. Obrigado. Vamos conversar agora? Veja. Zé Carlos. Bem, boa noite a todos e todas, boa noite à mesa, aos decanos desse maravilhoso sindicato, desse espaço de luta, de formação. Eu quero parabenizar a mesa, a organização do sindicato por essa campanha. E eu sou o professor José Carlos Lima de Souza, sou da Faculdade de Educação da UERJ, campus Maracanã. Sou professor de disciplinas como Educação e Movimentos Sociais e trabalho em Educação. Né? E eu tenho duas perguntas, uma direcionada para cada convidado. Para o Lindomar, professor Lindomar, eu tive como aluno na Faculdade de Educação da UERJ o Maxwell dos Reis Bernardes. Eu não sei se você conhece. É um arte educador. Foi nosso aluno, mas já tinha estudos avançados no campo da arte e educação, foi fazer pedagogia. E o diálogo que nós da Faculdade de Educação tivemos com essa formação da arte e educação nos levou, por exemplo,
a mudar as formas de trabalho de conclusão de curso que nós aceitamos. Porque a gente só aceitava a monografia tradicional e a gente passou a aceitar desde artigos científicos até performances apresentadas, né? Porque tem pessoas que têm dificuldades, às vezes, com as produções acadêmicas mais tradicionais, mas nessas novas linguagens se expressam com criatividade, com as capacidades que desenvolveu para além da formação docente. Então eu queria falar muito sobre isso, né? Nós, professores, todos nós precisamos da arte e educação. Mesmo professor de matemática, mesmo professor de português. O Paulo Freire diz na Educação como Prática para a Liberdade que nós, na verdade, nós nos servimos dos conteúdos disciplinares para nos educar. Mas, antes de tudo, somos educadores. Então, não que os conteúdos não sejam importantes, eles são. Mas eles são uma parte importante do processo educativo que nós desenvolvemos. Então, eu queria que você falasse muito sobre isso. E para o professor Regis, nós, até a deputada estava aqui, Valdec, eu não sei se ainda está, nós estamos, hoje, no Rio de Janeiro, vivendo uma situação que é curiosa. Por exemplo, nós falamos aí da questão da gestão democrática, falamos de uma série de questões, mas nós não temos, no plano estadual, um plano estadual de educação. E a gente sabe que o plano estadual de educação tem metas direcionadas para a valorização da carreira docente, inclusive com estratégias. Isso é debatido com a sociedade civil. E eu queria, então, que você falasse sobre esses outros espaços. Você vê, o próprio sindicato, ele começa, que já vem de algum tempo, mudando a sua forma de atuar para muito além da luta econômico-corporativa. Está produzindo cultura, está produzindo material formativo. Eu já convidei Afonso para ir visitar uma aula da minha turma de trabalho e educação, levando o filme e o documentário. Isso é muito importante. Esses espaços, como o espaço do sindicato fazendo essa nova luta, e também a gente ganhar, que a gente infelizmente perdeu no Rio, as comissões de educação. Nós perdemos a da Câmara de Vereadores e perdemos a da ALERJ. Esses são espaços importantes também para levarmos essas metas a serem cobradas, monitoradas, avaliadas, inclusive para o setor privado, que as descumpre, as ignora. Tal como ignora a gestão democrática da educação, ignora que há metas para a educação. Não. As metas dos planos de educação, elas não são só direcionadas para a educação pública, não. É para toda a educação dentro do território. Obrigado, Zé. Pode? Boa noite. Eu sou o Wander, sou professor de Direito do Estado do Rio de Janeiro, na Secretaria de Educação. E eu queria, vou ser muito rápido, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de vir aqui. Penso que é um trabalho, é uma iniciativa importantíssima, todos parece que reconhecem também, esse trabalho feito pelo símbolo. Hoje, agora ainda há pouco, verifiquei que também o CEP, de certa maneira, também está emanado, não exatamente nesse tema, mas a colaboração, ha havido uma colaboração muito intensa entre vocês, símbolo e CEP. Então, esse espaço, eu acho que há muito a gente precisava disso, esses espaços de discussão, de debate, para que a gente não se sinta solidário. Até o professor Inomar, em algum momento, fala sobre isso, fez um comentário sobre isso, sobre certo isolamento do professor, né? A gente acaba trabalhando de uma forma isolada, porque falta exatamente dessa integração. E esse espaço, então, é especialíssimo para a gente prover essa falta, essa ausência. Eu queria, então, colocar duas questões, eu gostaria que os amigos pudessem fazer uma ponderação. A primeira com relação à arte, porque eu entendo, eu tenho visto lá onde eu trabalho,
E eu entendo que a arte tem um papel interessante, eu gostaria que o professor pudesse fazer algum comentário, sobre a sensibilização. Aquilo que o professor Afonso há pouco comentou é que uma atividade de teatro conseguiu identificar uma certa dificuldade de uma estudante que teve o suicídio, etc. Né? Então, a sensibilização, quer dizer, não só de Cecília, mas do campo de conhecimento da arte, mas também todas as outras áreas, né? O quanto é importante essa integração, mas também o quanto é importante a arte, especificamente, em sensibilizar não só os demais, o encontro, a criatividade, e um outro ponto que eu gostaria que os professores pudessem comentar, porque às vezes o mercado, estamos falando do mercado, fala tanto da importância de transformar tudo isso em produtividade, etc. No entanto, esquece que a arte, o processo criativo, também pode demandar, pode até resultar em produtividade também. Então, não são coisas que podem viver de forma antagônica. Pode, eventualmente, funcionar de uma maneira mais integrada. Então, é apenas comentar sobre a questão da importância da disciplina da arte na sensibilização, não só do corpo docente, mas da sociedade, através do seu estudante. E já agora, terminando, para trazer o professor Regis, né, eu gostaria apenas de gostaria que pudesse fazer alguma ponderação exatamente sobre essa questão do ponto salarial, a questão salarial, especificamente. Porque a gente fala muito da valorização e muitas vezes tem pelas mídias que o professor precisa fazer uma pós-graduação, o professor precisa se reciclar, etc. Mas, no fundo, o professor tem a grande dificuldade um salário, uma remuneração justa e digna. Então, eu penso que esse ponto, eu não sei como é que está sendo trabalhado nessa pesquisa importantíssima do professor Regis, mas se pudesse fazer alguma ponderação. Agradeço mais uma vez, por favor. Obrigado. Maria. Oi, boa noite, obrigada Lessa, obrigada sindicato. Queria fazer uma pergunta ao Regis, eu acho que é um apelo, para saber como é que estão as pesquisas do feminino. Eu estou sentindo falta do feminino na mesa, das perguntas femininas, a gente teve aqui a Dani Balbini, então eu vim fazer um pouco esse papel. E como nós somos a maioria, como é que estão, assim, se você está voltado para isso, porque professores é uma galera muito grande, e vai uma galera que muitas das vezes, eu não sei, é literalmente uma conversa. Se vocês estão buscando a base, porque além de tudo que você falou da exploração, do querer tocar a profissão, muitas se casam até com outros intuitos e são super exploradas não só porque são mães e estão na carga horária pesada, mas porque sofrem assédios, sofrem todos os desrespeitos que a gente do sindicato tenta conquistar, como banco de horas não aceito, como reuniões não pagas, e nem são banco de horas, são simplesmente reuniões não pagas. E aí, assim, na sua pesquisa, tem essa visão voltada para o feminino, porque mesmo em escolas médias, de ensino médio não é de salarial não, é no ensino médio e no ensino fundamental 2, a gente tem um predomínio no ensino médio dos professores. Então, às vezes, quando a gente fala professores, as pesquisas são voltadas, para a sua maioria, para os professores homens, e como a nossa base é voltada para as professoras, a gente esquece delas. Que eu não estou no Fundamental 1, mas sei bem pelo convívio como diretora do sindicato. Então, eu queria saber se tem algum recorte, se não tem, é um apelo que eu faço a você para que seja feita, amplie a sua pesquisa, né, de alguma maneira, para a gente alcançar essa classe que o sindicato tenta abraçar, mas é tão difícil, inclusive, para fazer participação política aqui no sindicato junto conosco. Obrigado, Maria. Oi? Pessoal, a gente pode passar para eles para fazer as considerações finais e responder as perguntas, e depois a gente vai terminar mesmo com a apresentação aí da campanha da Cajuína. Então, vamos lá. Primeiro, 5 minutinhos, tá? Coitado, só se Oi.
Primeiro que você, né, falou aqui. Então, sobre. Eu não anotei os nomes, mas tudo bem. Antônio. Então, o que o Antônio comentou inicialmente foi sobre a questão do grupo e que foi para a rua e expandiu a questão da prática da arte na escola. A gente tem. Eu trabalho, eu sou diretor do Núcleo de Arte no São Bódromo, Avenida dos Destinos, o nome do lugar. Então, a gente. Ali é um núcleo de excelência, então não é exatamente como uma escola, mas eu já trabalhei nos ginásios carioca e eu tenho outro ginásio agora no caso da prefeitura. Mas a escola, a maioria das escolas não tem essa excelência que tem nessas ilhas e nos ginásios especificamente, são outros desafios, né? Eu penso que a arte pode colaborar de forma a trabalhar permitindo que os professores interfiram nas decisões do currículo escolar. Que o currículo da escola seja diferenciado, daquilo que eu já tinha dito, que a gente decida como fazer o próprio currículo, e não que venha aquele currículo formatado para que seja ensinado determinados conteúdos para oferecer índice, que tem as provas externas já delimitado o dia, o que vai ser dado, e as pessoas ficam sendo treinadas. As apostilas. A apostila é um treino, então é um treino e aí acaba fazendo o índice que se deseja. Então acho que o currículo ele tem que ser trabalhado com todos juntos. O currículo e a matriz curricular também. Ela precisa ser modificada, uma escola é diferente da outra. Então, as disciplinas precisam ser alteradas. O tempo de um aqui pode ser diferente em outro lugar. Então, essa escola que você falou, ela parece ser maravilhosa, porque ela explodiu os muros, né? Atravessou. Uma escola pública. Pública. Eu trabalhei em escola que a gente quebrou, entre aspas, os muros, a Vicente Licinho, aqui no centro, a gente conseguiu fazer isso, ir para a rua. Mas a gente tinha, inicialmente, 9 professores de arte. A gente criou ateliês, então era uma experimentação. E aí depois passou a 6. Olha, a gente começou a ser depedrado, na verdade, né? 6, depois 4, e depois eu saí para ser diretor. Então, são estratégias para minar esse campo que está dando certo. Então a gente acaba sofrendo isso. E aí, ligando na outra pergunta do outro professor da UERJ que veio aqui, Carlos? Zé Carlos, é isso. Que ele falou sobre a questão do TCC, né, de mestrado, doutorado. Na Unirio eu tive a possibilidade de fazer diferente. Eu não fiz, eu queria aprender a fazer dentro daquele formato, né, que a gente pode fazer. Mas assim, os meus amigos, eles fazem diferente. Na Unirio já tem há bastante tempo, já se trabalha com a possibilidade de fazer qualquer possibilidade que o aluno queira, de diversificar a produção dele acadêmica, né, para apresentar para a banca. Então, só faz, na verdade, um relato do que foi feito e a apresentação pode ser uma apresentação teatral, pode ser o que desejar, desde que seja contextualizado daquele trabalho. E aí, outras coisas que eu anotei. A questão de sensibilizar dentro da escola para as outras disciplinas. Eu penso que a sensibilização, a arte, ela tem um papel de sensibilizar os sujeitos. E quando ela sensibiliza, melhora a relação entre os sujeitos, que melhora a prática docente e que melhora a criação de novos métodos, tudo que a gente precisa inovar, essa palavra é um pouco ruim, mas assim, de criar novos processos, a sensibilidade e a sensibilização dos sujeitos vai potencializar, vai possibilitar e potencializar esse processo de aprendizagem, de ensino e aprendizagem, no caso do professor e da professora. Então, a arte vem possibilitar esse caminho. E que o Wander falou de sensibilização, né, dentro da escola, vai nesse caminho também, né, que o mercado exige, como eu já falei, das provas, dos índices, eles
o que acontece? Eles aproveitam que a gente, professores de arte, tem essa possibilidade de inovar e aí começa a botar projeto de vida e outras disciplinas que a gente vem vendo por aí, estudo dirigido, para os professores de arte, porque é ali que a gente vai criar novos conteúdos, novas práticas, e aí outros professores, como de matemática, como de língua portuguesa, vão se apropriando do que a gente vai criando, porque eu vi isso acontecer, porque eu participei da criação de vários ginásios carioca, criando da disciplina Projeto de Vida. Então, assim, eu precisava fazer isso, porque eu precisava entender por dentro o que estava acontecendo. Depois eu saí e hoje eu estou em outro lugar. Mas a luta é assim mesmo, está concluído. Obrigado. Vamos lá, queria agradecer as questões. 5 minutos, né? Então vamos lá. Agradecer ao Antônio pela questão do envelhecimento, né? Isso para mim, a gente já esperava esse resultado, né? Por conta dessa questão. O envelhecimento não é só, assim, eu falei, né, por conta da reforma da Previdência, né, e da precarização que advém da reforma, mas também por conta de uma entrada mais tardia no magistério, né? Isso é um fenômeno desde a década de 90, né? Você tinha casos de entrada no magistério com 20 e poucos anos. Eu tenho com 30 anos. Eu também, né? Mas muitos, principalmente as mulheres, né? Entraram mais cedo no magistério. E isso, né, obviamente, envelhece a categoria, né? Mas isso gera uma série de questões relacionadas à saúde, relacionadas ao etarismo que existe na sociedade, né? E a gente, quando pensa, por exemplo, a escola privada, né? A escola pública, né? Na universidade onde eu estou, a expulsória é com 75, até agora, né? Quando eu chegar a 75, espero, deve ser 90, para sair. A expulsória, a nossa expulsória, né? Então, assim, aí a gente vive essa questão, né? De que a pessoa com mais idade, na terceira idade, ela não vai aprender, ela não aprende, ela não vai lidar com as tecnologias. E hoje se exige um professor flexível, tecnológico, adaptado, né? Então, isso tudo coloca um problema, porque esse colega, né, essa profissional que está na sala de aula, que já está com mais de 60 anos, que também está sujeito ao adoecimento, né? A um sentimento de abandono, de que não serve mais, mas tem que ficar lá para sobreviver. Então a gente acredita que esse é um problema sério, que já, né, reflete na questão da saúde docente, né? Não só, obviamente, né, pelo envelhecimento, né, as questões de osteomusculares e tudo mais, mas a questão de saúde mental também, né? Além de tudo, tem essa questão que o jovem tem abandonado na profissão. Ele entra, mas sai. Ele fica 5 anos, mas sai. A gente não conseguiu ver na pesquisa, mas outras pesquisas já viram. A gente não conseguiu analisar isso, né? E a gente está pensando também, né? E aí, a questão da Mariana que eu vou responder melhor, mas principalmente as mulheres que estão envelhecendo na profissão docente, pois elas são responsáveis pelo cuidado, né? Pelo trabalho de cuidado familiar. Então, como essa mulher que está envelhecendo, que tem que cuidar da mãe, que está, né, mais idosa, e tem que combinar isso com 40 horas na sala de aula, né? Então, eu acho que são questões muito graves que, no próximo período, né, de acredito que daqui a 10, 15 anos, isso vai estar ainda mais grave, e a gente precisa de um cuidado com essa população que está envelhecendo na sala de aula, né? A gente entende que é fundamental. E aí, assim, Zé Carlos, eu entendo o sindicato, né, como um espaço de luta e também um espaço de acolhida e de escuta do profissional, né? E a gente vive hoje num processo de individualização muito grande, né? Cada um por si, né? Isso está sendo vendido aí para a juventude, é cada um por si, né? E as organizações, os movimentos sociais, e eu destaco os sindicatos, né, que são espaços para além do espaço de trabalho, da gente ouvir o profissional, da gente acolher, né? É um dos motivos na crise dos sindicatos, na crise de filiação. Lá no antes a gente tem a crise de filiação, quem entra na UF como um sindicalismo. Não quer, o jovem não quer sindicalizar. Associação docente, nem pensar. Não, porque ele vai falar assim, pô, 1% do meu salário não, é muito, eu entro, né, já rebaixado. Então, a gente entende que
um dos motivos, né, uma hipótese, né, um dos motivos, né, do agravamento de questões de saúde mental é justamente essa desvalorização do espaço coletivo de escuta e de acolhimento que o sindicato sempre cumpriu, né, para além da luta salarial, da luta econômica, como você frisou, né? E aí, falando rapidinho a questão salarial, né, da atração, esse é um nó, cara, porque assim, a gente faz uma política de pé de meia para atrair bons alunos para construir licenciatura em pedagogia, ótimo, né? Os melhores do Enem vão lá ser meus alunos, eu quero também, né? Mas a questão não é só são as políticas de cotas, né? As políticas, assim, não é só você permitir a entrada, você tem que garantir a permanência. E para garantir a permanência, o cara persevere, ele tem que vislumbrar para o futuro profissional um salário compatível. Eu quero falar assim, pô, vou sair daqui, vou ganhar com uma pesquisa que demonstrou R$2.000 e poucos no início de carreira, pode não querer, assim, tem outra coisa melhor, né? Tem outra carreira que é melhor para mim. Então, para ser sustentável essa política, você tem que garantir, atrair não só esse jovem, tem que atrair esse profissional formado para que ele persevere na profissão. Acho que esse é um grande desafio das políticas públicas, né? E por último, para encerrar, Mariana, a gente está trabalhando sim com a questão do feminino, porque é uma questão que está salto, obviamente a gente sabia disso, né? Estou aqui com os dados abertos, são dos respondentes, 73% são mulheres, né? Esse é um grupo, o IEP, a gente está com em torno de 30 pesquisadores envolvidos nessa pesquisa. Essa é só a primeira fase da pesquisa. Por exemplo, tem uma doutoranda, está lá na Rural, que ela está fazendo esse cruzamento de dados só das mulheres, uma coisa que ela já encontrou, né? Dos que responderam, que reportam menor salário, a grande maioria são as mulheres, né? Essa questão também do assédio, né? A gente percebe isso e vai ter uma segunda fase da pesquisa, que são as entrevistas, né? Principalmente a professora de primeiro segmento da educação infantil, ela é mais assediada, né, no ambiente escolar, seja público, seja privado, pela direção, pela gestão. Então, a gente tem alguns direcionamentos na pesquisa para tratar exclusivamente da questão do feminino, porque a gente tem lido muito a teoria da reprodução social, essa questão do cuidado, né? Era uma coisa que o marxismo deixava um pouco, né, não tratava, deixava um pouco assim de lado. A visão do operário, homem forte, né, é o que trata. Isso mudou. E a gente agora precisa lidar com a questão do cuidado, né, porque, em geral, quando a gente fala assim, o professor tem carga dupla, né, a professora tem carga tripla, né, trabalha fora e trabalha dentro de casa, com cuidado com filhos, com mãe, com parente. Então, com certeza, é um recorte, tá? A gente vai aprofundar isso e a gente está lidando, você falou, com uma categoria essencialmente feminina, né, cada vez mais feminina, especialmente nos anos iniciais e na educação infantil. Queria aproveitar para agradecer mais uma vez o convite, né, saudar essa participação, saudar quem ficou até aí e, né, estamos aí para o debate, né, nas próximas etapas. Muito obrigado. Obrigado. Gostaria de anunciar as presenças, né, da Gilda Moreira dos Santos, diretora e professora da Associação Docente do Colégio Pedro II. Fórum Estadual de Educação. Agora, chamaremos Daniel Terra, da Casmina Filmes, a empresa que nos acompanha nesta caminhada, para contar uma novidade em primeira mão para todos, todas e todos. Opa! Obrigado, Renata. Todos. Primeiro de tudo, eu queria parabenizar a Cipro pela campanha que está sendo construída, a educação tem no CPF, impressionante. Microfone, tá? Parabenizar sempre pela campanha, antes de mais nada, e pela realização dessa mesa tão rica, como falas tão ricas também dos ouvintes do público. Hoje a gente veio, pela Cajuína, apresentar a iniciativa Biblioteca de Afetos, que é uma iniciativa dentro da campanha Educação Tem Nome, e ela serve para trazer uma nuance nova para essa campanha. Biblioteca de Afetos consiste basicamente numa criação de um acervo de vídeos produzido pelo público, em que o público vai dar depoimentos a respeito de histórias pessoais
de professores e professoras que têm mudado suas vidas, né? Então, pode passar por basicamente a gente... Dá para ver? Dá. Daqui dá para ver. A ideia é a gente fazer essa provocação para o público, pessoal, perguntar como é que uma professora ou um professor mudou a sua vida, né? A ideia é trazer um componente emocional para a campanha, tirar o público de um lugar meramente passivo, né, e trazer a contribuição da sociedade para a campanha. E quando eu digo que a gente vai trazer o afeto, uma emoção para a campanha, eu não quero dizer isso de um jeito açucarado, né? A gente fala aqui hoje contando de questões muito profundas e pesadas, inclusive da professora que foi a única a ouvir a história de suicídio de uma de suas alunas, de tentativa de suicídio. Então, assim, a gente está buscando conseguir do público uma gama de histórias que sejam, de fato, significativas na transformação dessas pessoas enquanto cidadãos, enquanto seres humanos pensantes e constituídos de emoções. E isso vai ser feito de forma muito simples, para que seja possível de funcionar, né? Quando a gente... Perdão, assim, para que a gente possa fazer com que o público de fato contribua, a gente precisa simplificar ao máximo o processo, né, para a gente ter adesão. A biblioteca vai ficar dentro do site da campanha, que vai ser lançado em maio, tanto o site quanto a iniciativa da biblioteca. E ela vai ser construída através de uma seção onde as pessoas vão ter instruções para fazer os vídeos e também indicando como subir os vídeos para o site. Você pode passar, por favor? As instruções são super simples, basicamente a gente desce um pouquinho mais bem escrito do que isso, tá? Mas em essência a gente pede para o professor gravar um vídeo com o celular na vertical, contando uma história que a respeito de uma professora ou professora que foi na sua vida, e finalmente ela sobe para o site dando autorização para que a gente possa exibir isso nas redes sociais e para que possa ficar também no acervo do site. Vamos seguir, por favor? E aí o que a gente veio pedir aqui hoje, além de contar a novidade, foi para que a gente queria ter a ajuda de todos vocês para divulgar a iniciativa da Biblioteca de Afetos, né? Ou seja, contem para todo mundo, o boca a boca é muito importante, o compartilhamento dos materiais que a gente vai publicar nas redes sociais também é muito importante. Faça mais um favor, professor. Porque a melhor forma da gente conseguir fazer com que essa campanha dê certo é gerar engajamento no sentido técnico que a gente usa na comunicação digital, né? Engajamento, basicamente, é um indicativo, uma métrica de rede social que inclui todo tipo de interação com as publicações que são feitas, né? Os comentários, as curtidas, né? Botar um coraçãozinho, o encaminhamento, compartilhamento dos materiais. E até no Instagram tem especial, uma mecânica específica que é você salvar o conteúdo do post como conteúdo favoritado. E todas essas ações que a gente pede para que vocês, na medida do possível, possam ajudar a gente fazendo, elas fazem com que os posts cheguem mais longe a um público que é interessado, um público qualificado, que vai querer contribuir com a campanha, que vai querer ter adesão não somente seguindo as redes do Simpro, mas também, eventualmente, fazendo os vídeos e subindo para a Biblioteca de Afetos. E é basicamente isso, gente. Então, queria pedir que vocês ajudassem, então, a divulgar para que eles consigam coletar essas histórias e ter a criação de uma biblioteca. Em maio, a gente está fechando a data ainda por conta de estruturação do site. Mas, uma última coisa que eu pediram para fazer um anúncio, nós estamos coletando depoimentos de quem quiser gravar um apoio para a campanha no geral, né? Não são depoimentos do que eu estava falando antes, não são vídeos para a Biblioteca de Afetos, são depoimentos apoiando a campanha Educação Tem Nome, CPF e Impressão Digital. A gente tem o Gabriel, da nossa equipe, gravando ali dentro, numa salinha reservada, para quem é tímido e para a gente ter silêncio e calma. Então, quem quiser gravar um vídeo apoiando a campanha, nós agradecemos e é só falar comigo que a gente grava lá. Muito obrigado.
final tem nome, CPF e impressão digital. Professor Leila, ou melhor, estou mais conhecida como professora Leila. Como é que é essa história que você isso aí é uma história de vida. Eu sou professor de geografia há muitos anos. E eu peguei a época de quadros de giz. O giz ele tem um componente, ele é composto por uma substância, né, química, que ela destruiu Digital aqui, parte da minha digital. E isso me trouxe problemas os mais diversos. Inclusive, sacar dinheiro caixa eletrônica é uma delas. É só isso. Ai, ser professor do Brasil não é mole não. Mas precisa ver que cada pedacinho que falta aqui é um aluno que passou na minha vida. Cada aluno levou um pedacinho. Foi legal. Ô, Régio, eu gostei disso, cada velhice aí, ó. Perdeu a digital. Todos nós, né, Antônio? Começamos cedo, já tem na Devolvemos agora a palavra ao professor Elson Paiva para finalizar o nosso evento de lançamento da campanha. Quantos minutos eu tenho? Bem. Pessoal, obrigado mais uma vez. Boa noite. Não vou ser prolixo, vou falar uma coisa muito importante para vocês. Temos uma recepção agora no terceiro andar para a gente poder confraternizar nesse final aqui de noite. Sexta-feira é importante para nós, né? Então vamos estar todos solidários subir aqui ao terceiro andar, na área da nossa escola, da professora e professor, e a gente fazer uma apresentação. Parabéns a todos nós. Um bom final de semana.